Oi, muito prazer, eu sou o David, eu sou um jovem apaixonado por Jesus e por criar. E hoje, finalmente, depois de acho que 6 anos longe do YouTube, eu voltei com uma ideia. E eu espero que essa ideia seja boa. E a ideia é basicamente de fazer uma série mostrando o passo a passo e a realidade, criando o meu próprio negócio. Então essa ideia surgiu no meu coração e eu ainda não sei exatamente como vai ser, não sei o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar ou como as coisas vão acontecer. Pode ser que aconteçam problemas, coisas ruins que vão ter que fazer a gente mudar o caminho. Porém, meu objetivo é poder aprender junto com vocês que estão vendo, né? Poder agregar algo na vida das pessoas e também deixar isso documentado para o meu futuro, para conseguir ver, mostrar para os meus filhos, quem sabe, essa jornada. Então, esse é o primeiro episódio de Construindo Meu Negócio do Zero. Eu espero que vocês gostem, possam aprender e seja algo muito legal, algo muito produtivo. E eu creio que Deus não faz as coisas à toa, tudo tem um propósito. Uma coisa que eu ouvi que fala que o primeiro passo para algo dar certo é você acreditar que isso pode dar certo. Porque quando você acredita, por mais que obstáculos apareçam, você vai continuar. Eu acho que esse é o meu objetivo, é poder agregar, poder, sabe, construir algo que possa impactar na vida das pessoas e possa tornar a vida das pessoas melhor. E eu acho que esse é o caminho. Então, acompanha aí. E para isso, eu precisava de uma ideia. E uma ideia boa. Então, eu comecei pensando, meus pais trabalham com período escolar. Então, eu tinha pensado, o meu problema principal é que eu não tenho tanto tempo para ir vender algo. Então, eu falei, ô pai, será que se eu fizer algo e colocar na perua para vocês venderem para as crianças? Né, para as pessoas que estão lá, para os conhecidos, os tios da escola, será que daria certo? E ele falou que era uma ideia boa. E nisso, eu pensei no cookie, que é algo que eu gosto, é algo que hoje em dia está muito hypado, né? Se você vê, tem lojas que fazem filas quilométricas e algo que é muito gostoso também. Então ele deu a ideia de cookie gourmet, só que fitness, ou seja, sem açúcar. Foi uma ideia que assim brilhou aos meus olhos e eu pesquisei e não tinha nenhuma marca, né, realmente que fizesse isso no Brasil. Então, essa é a primeira missão. Primeiro passo, achar uma ideia. Eu tinha uma ideia pronta. Cookie Gourmet Fitness. Segundo passo, criar um nome e uma identidade visual. Eu criei no chat um nome. Eu pensei em algo que relacionasse cookie e fitness. Eu pensei em Fituk. Na real, essa ideia fui eu que criei. E a partir disso eu mandei pro chat, né, quais as ideias principais da marca. E ele criou uma identidade visual, vai estar aparecendo aqui na tela agora. Mais um check na missão 1. E por último, eu precisava desenvolver um produto e conseguir achar uma receita. E agora, mais um check. E o último ponto é comprar os produtos. Então, acompanha aí como foi. Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful. Tô aqui esperando minha irmã chegar, que ela tá com os ingredientes. Finalmente chegou e a gente vai fazer a receita agora pra ver como vai ficar. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. Aqui ficou pronto, Cookie Fit. Ficou muito bom, bem recheado, ó. Porém, vai ficar meio insustentável por conta que os ingredientes são mais caros e tal. E eu tava vendo um vídeo no YouTube, cookie normal, sabe? Não é sem açúcar, porém recheado com brigadeiro. E pelo que eu vi, o custo vai ficar mais barato, inclusive, do que esse aqui. E ele vai ficar maior e a receita vai render bem mais unidades. Então, essa receita aqui rendeu 5 unidades. Eu gastei, vou colocar aí na tela, vocês já sabem, né? 70 e poucos reais, 80, sei lá. Obviamente que, como sobrou muito produto, muita da matéria-prima, o custo acabou sendo um pouco menor do que isso. Porém, essa outra receita, a massa para R$ 25 você gasta na massa e você consegue fazer 16 cookies. E o recheio você gasta 20 centavos por cada unidade. Ou seja, o custo vai ficar abaixo de R$ 2, vai ficar R$ 1,75 por unidade, mais ou menos. Então vai ser algo muito melhor. E hoje não deu certo. Aliás, deu certo, porém
a gente vai mudar de ideia. E eu acredito muito que não existem erros, não existem falhas, não existem, sabe, coisas que dão errado, mas existem aprendizados. Então, eu levo um aprendizado aqui que nem sempre vai dar certo de primeira, mas o que importa de verdade é a gente continuar fazendo e persistir. Então é isso. Terminar de comer meu cookie aqui e amanhã eu volto, que a gente vai comprar as coisas para poder fazer a versão talvez oficial, se Deus quiser. E algo que Deus colocou no meu coração também é de fazer um momento chamado Momento da Palavra, onde tô aqui com a palavra de Deus, Sagradas Escrituras, que o Senhor deixou para nós como manual para que nós pudéssemos encontrar ao Senhor e viver de acordo com o que Ele nos chama para viver. E o versículo de hoje está em Provérbios, capítulo 16, verso 9. Vai falar que o coração do ser humano traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Aqui vai falar sobre a forma como os nossos planos, a gente às vezes faz planos, porém o Senhor que tem a última palavra, né? E os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E pode parecer besteira, porém até nessas mínimas coisas o Senhor trabalha. Até em uma receita que dá errado, é o Senhor trabalhando porque tem algo melhor. Então, que na nossa vida a gente possa saber que a gente prepara o nosso caminho, a gente sim tem que se planejar, tem que botar em prática aquilo que a gente quer fazer. Porém, é o Senhor que vai dar a última palavra. É o Senhor que verdadeiramente dirige os nossos passos, Ele que nos direciona. Por mais que a gente crie planos, nossos planos eles não tem que ser um roteiro fixo, mas tem que ser um esqueleto, para que através disso, a partir disso, o Senhor possa nos encaminhar para os melhores lugares e das melhores formas. Depois de tudo que aconteceu, eu tive que ter uma ideia nova. Então, hoje é dia 17 do 1 e eu tive uma ideia nova de fazer cookies gourmet recheados com brigadeiro. Então, essa é a missão 2 e bora! A missão 2 é criar, já foi o primeiro passo, check, que era criar um produto, criar um nome, já criei também, check, chama Cooked. Terceiro é colocar em prática, fazer a receita, já fiz, inclusive vem de 14 unidades. E é isso, agora eu tô vindo aqui pra comprar luva e touca pra deixar algo mais profissional. E é isso, já tem mais encomenda e a gente tá fazendo outra fornada pra deixar congelado. Consegui comprar aqui as luvas e as toucas. E agora eu vou colocar aí na tela. O custo eu vou colocar. Eu comprei bastante coisa, eu gastei, se eu não me engano, foi R$95 pra comprar tudo. Só que teve coisas que eu comprei que vai dar pra fazer tipo 160 cookies, né? Por exemplo, chocolate foi R$60. Porém, com uma embalagem grande dele de 2 kg, que foi a que eu comprei, vai dar pra fazer 160 cookies. Então eu não vou contar, eu vou contar o preço por unidade. E contando com a embalagem, contando com o adesivo, contando com tudo, vai ficar R$1,40 a unidade. Eu acho que é isso, talvez eu esteja enganado, mas eu vou ver e vou colocar aqui. Então, que a gente fez até agora 32 cookies, vezes R$1,40, vou colocar aqui em cima. Porém, mais o lucro, que deu 88,4, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui como que a gente está, o nosso saldo. E é isso, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai tentar vender ainda hoje ou até amanhã mais 16 unidades. Então até agora eu fui lá treinar de manhã e vendi pro pessoal que corre comigo. E vendi lá 11 unidades, e aí a gente comeu uma ontem, né? E a gente vendeu mais 2 agora, então vai ter mais 18 unidades para vender até amanhã. Agora já em casa com mais calma,
De manhã eu cheguei do treino e passei a manhã toda quase fazendo os cookies, né, preparando, recheando e tudo. E agora falta meia hora para eles terminarem de congelar. Eu já vou colocar para assar todos, eu acho. Tem mais 16 ali. Infelizmente a gente tinha 4 congelados, né? A gente conseguiu vender 2. Então a gente vai entregar hoje ainda, porém esses 4 a gente foi assar e infelizmente eles queimaram. Foi não um erro, mas um aprendizado, assim como eu já disse, né? Porque ontem a gente tinha colocado 2 formas e eram mais cookies. Então o calor distribuiu de forma melhor. Então hoje a gente colocou da mesma forma, a mesma quantidade de calor, né? 220 graus. Eu coloquei até menos tempo, porém acabou que o cookie ele queimou e passou um pouquinho. Porém faz parte, né? A gente conseguiu comer, pelo menos, e tá muito bom, que eu não tinha comido nenhum inteiro ainda e realmente tá muito bom, a receita é muito boa. Então agora o objetivo é terminar de assar esses cookies. Eu não consegui gravar nada de eu fazendo porque é muita correria, enfim. Porém, eu vou tentar deixar aí o vídeo da receita original do cookie, deixar algumas partes aí pra vocês verem como que é. E agora o objetivo é conseguir assar esses cookies e tentar vender eles. Então, já tem 2, né, que já estão prontos já estão encomendados. E amanhã eu vou levar pro pessoal da minha equipe de novo, que tem o treino longo, né? O pessoal depois de 20 km vai querer um cookie. E se sobrar alguma coisa, eu vou no parque vender à tarde. E acompanha aí pra mais. Tamo junto. Everything's actually okay. Esse provavelmente vai ser o final do vídeo. E eu tô vindo aqui pra falar algo que Deus colocou no meu coração muito forte, assim, que eu já vou falar. Porém, eu vou colocar aqui o faturamento final. E basicamente essa série vai ser... Eu vou tentar fazer uma série semanal. Eu acho que eu vou gravar toda semana, né? Eu vou fazer tudo compilado do que aconteceu na semana. E no final vou trazer aqui qual foi o resumo da semana, né? E cada vídeo vai ser uma coisa diferente. Vou mostrar cada parte do processo. E basicamente o que eu vim falar aqui. Deus colocou no meu coração isso. Não só por conta, sabe, de criar um negócio, mas por poder fazer a diferença no mundo. Porque eu creio que, assim como diz na palavra de Deus aqui, em Mateus 20, 28, eu vou abrir aqui rapidinho. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é sobre isso. Nunca será sobre dinheiro, nem sobre fama, nem sobre nada disso. Nós não fomos criados para sermos empresários, para sermos empreendedores ou trabalhadores. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus. E filhos de Deus que se manifestam em diferentes áreas. Porque o corpo de Cristo, ele funciona assim, cada um é uma parte do corpo. Então, através do Espírito Santo que nos aperfeiçoa, nós somos usados para que em cada área diferente Jesus atue. Porque a palavra de Deus vai falar que a natureza clama pela manifestação dos filhos maduros de Deus. No grego a gente vê a palavra, eu não lembro exatamente, mas eu vou colocar aqui a palavra e ela significa filhos maduros de Deus. Ou seja, Deus ele tem uma obra de restauração nesse mundo. E não adianta a gente querer juntar dinheiro, patrimônio, nada físico, porque isso tudo um dia vai acabar. Daqui a 100 anos, as coisas que nós temos hoje não vão mais existir. Porém, se tem uma coisa, uma riqueza que nós podemos deixar para esse mundo, é Cristo. Porque a única coisa que nós podemos levar para a eternidade são almas. Então, eu acho que é assim que nós devemos fazer a diferença. Somando na vida das pessoas. Então, eu quero falar que 10% de todo o lucro, o lucro, né, o que a gente vai receber, eu vou doar para a Missão Vida no Sertão. Eu vou colocar o Instagram deles aqui. E é basicamente um projeto missionário de pessoas cheias de Deus que no sertão eles fazem um projeto lá muito legal, onde eles cuidam de crianças e da comunidade, né? A comunidade que muitas vezes passa por dificuldades.
eles, a cada R$ 40 você consegue alimentar uma criança por mês. Então é algo muito lindo, muito nobre, e que Jesus usa essas pessoas, e eu creio que se eu puder, por mais que com pouco, ajudar essas pessoas, eu já vou ficar muito feliz. Porque eu sei que eu tô fazendo uma diferença no mundo, eu sei que eu tô tornando a vida de uma pessoa melhor, e além disso, eles fazem lá um programa de estudos para essas crianças. Então eles dão aula de matemática, de português, diversas aulas para que essas crianças tenham oportunidades. E além de tudo, eles falam sobre Cristo, para que essas crianças tenham Cristo, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Então, toda semana eu vou pegar o lucro total e eu vou fazer um Pix para a Instituição Vida do Sertão. Inclusive, sigam eles, porque é uma missão muito nobre, algo muito lindo que Jesus usa para que vidas sejam impactadas e transformadas. Então, se vocês puderem ajudar também, seria muito incrível. E eu espero que Deus abençoe muito essa missão, que eu sei que às vezes pode parecer pouco, mas o Senhor vai falar que Ele se alegra naqueles que dão com alegria. Então eu me alegro em poder fazer a diferença, sabe? Poder saber que através disso aqui eu vou poder fazer que uma criança seja alimentada, uma criança possa ter oportunidade de ter aula, possa ter oportunidade de conhecer a Jesus. Então eu acho isso algo muito incrível. Eu espero que seja algo transformador na vida dessas pessoas. E aliás, eu acho que muito mais que transformador para a vida dessas pessoas, é transformador pra gente, porque a gente entende que a gente não precisa de muito dinheiro, a gente não precisa de nada muito extravagante para poder ajudar e fazer a diferença. A gente só precisa de um coração que ama o Senhor e que sabe que nós só estamos devolvendo aquilo que Ele nos deu, porque nós não temos nada, nós só temos hoje o que nós temos porque Cristo foi servo, porque Deus diminuiu a sua glória, veio como homem e se sacrificou por nós para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Tem uma frase assim que eu já ouvi muito e eu acho muito legal, que fala que os meninos querem se tornar homens, homens querem se tornar grandes, grandes querem se tornar reis, e reis querem se tornar deuses, mas o Deus quis se tornar menino, e ele veio como menino, Jesus Cristo, a esperança da glória. Então nós somos chamados para ser luz, e não luz porque nós não temos luz própria, nós não somos como o sol, mas nós somos como a lua, porque a lua ela reflete a luz do sol. Então nós somos chamados para refletir a luz de Cristo, nós somos chamados para fazer a diferença e poder brilhar a luz de Cristo que foi colocada sobre nós, poder amar com o amor de Cristo, poder, sabe, servir com o serviço com o qual Cristo serviu a gente e nos amou. E que Deus te abençoe. Fala, hoje é dia 18 e finalmente acabou a semana, hoje é domingo, e eu vou trazer um pouco de tudo que aconteceu na semana e como que foi. Então ontem eu tinha feito mais uma fornada de 16 unidades, eu consegui vender 7 ontem aqui no prédio e vendi os outros restantes, né, os outros 9 lá no meu treino. Então, o resumo final da semana, a gente conseguiu vender 27 unidades. Eu tinha feito um preço para aumentar o ticket médio, né, onde uma unidade sai por 10 e duas por 18. Então a gente vendeu 18 unidades por R$9, né, ou seja, 9 combos de 2 cookies cada e 9 cookies solitários por R$10. Então, o custo por unidade é R$1,40. Então, eu não vou colocar aqui o custo total, até porque não faz sentido, porque sobrou muita coisa que eu ainda vou usar mais pra frente. Então, eu vou fazer por semana, a quantidade de cookies que eu fizer, eu vou colocar o custo aqui, e o que eu vendi. Então, o custo total foi de R$37,80, né, que levando em consideração R$1,40 cada cookie. Então, como a gente vendeu 27 e foram alguns por 9 e outros por 10, o faturamento total ficou em R$252. Então a gente vê que trabalhando pouco, né, 2 dias eu trabalhei, foi na real desde quinta, né, que eu tava vindo comprando as coisas, porém 2 dias que eu botei a mão na massa para fazer os cookies, eu consegui faturar R$252, com o preço médio ali de R$9,50 por cookie. É um pouco mais, né, mas é porque depende muito da quantidade que eles compraram. Porém, como foi a maior parte por R$9, então a gente pode colocar algo entre 9,30 se for tirar a média, né? E o lucro final foi de R$214,20, né? Pegando o faturamento e tirando o custo total. Ou seja, em uma semana a gente conseguiu faturar R$214. E também tem os custos adicionais de algumas coisas que eu comprei, né, nessa semana, porém ainda não chegaram e vão ser coisas que eu vou usar mais pra frente, então eu também não vou colocar aqui na conta, eu vou adicionar isso
no custo total, né, por unidade. Então provavelmente no próximo vídeo o custo por cookie não vai ser mais 1,40, vai aumentar um pouco, porém a qualidade vai ficar melhor, isso que importa. Então basicamente esse foi o saldo final, R$ 214,20, e isso significa que nós iremos doar R$ 21,40 para a missão Vida no Sertão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já acompanha aí e até a próxima semana.